Olá, usuários ou futuros usuários do EasyBet. A primeira coisa a ser feita para o uso do produto é que você faça uma modelagem do seu processo em termos de fluxo de equipamentos e em termos de produtos, desde a matéria-prima principal até o produto acabado final, completando assim toda a sua cadeia de suprimento. Como o EasyBet já traz incluído um modelo para processo de cervejaria, nós vamos fazer a explicação de como esse processo deve ser modelado usando o processo de produção de cerveja. Agora, isso vai ser feito de uma forma didática, passo a passo, para que mesmo os usuários que não são dessa área de cervejaria possam compreender como isso deve ser feito. Porque o EasyBet ele pode ser utilizado para qualquer segmento industrial, desde que seja regido pelo processo de bateladas. Então, o que nós vamos mostrar aqui, vocês estão vendo na figura, é um processo de uma microcervejaria. Esse processo está simplificado porque o objetivo desse vídeo não é discutir o processo cervejeiro em si, mas sim termos um exemplo para mostrar como a gente deve fazer um modelo para começar a utilizar o software. Então, quem for da área cervejeira vai notar que algumas coisas foram simplificadas, foram abreviadas, mas com objetivos didáticos, né? Então, vocês estão vendo na figura todo o processo de uma microcervejaria. E por onde que esse processo começa? Ele começa aqui, onde vocês veem essa esfera com o círculo vermelho, né? Na primeira coisa que eu tenho que fazer para produzir uma cerveja, que é fazer a moagem do malte, né? O malte é a matéria-prima principal, que é a cevada após passar por um processo de beneficiamento, então dá um cereal que é o malte. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse malte e moer este malte dentro de um moinho, que é uma espécie de triturador que passa moendo esses grãos de malte, saindo uma espécie de uma farinha que a gente chama de malte moído. Depois disso, esse malte moído é enviado para uma tina de mostura, que antes disso é cheia com água, vai receber esse malte moído e vai fazer um processo de cozimento desse malte. Esse processo, em geral, é feito através de rampas de temperatura, onde você aquece a água a uma determinada temperatura, com o malte moído ali dentro, repousa um determinado período de tempo, depois eleva de novo essa temperatura, repousa outro período de tempo. Em geral, esse processo de rampa é feito de 3 a 4 vezes, dependendo da receita. E no final você tem uma espécie de chá de malte que é chamado de mosto. Só que esse mosto, nesse ponto, ele possui ainda muitos restos de cascas do malte que não foram completamente moídos e resíduos, e ele apresenta uma cor bastante escura, né? Então, o próximo passo no processo é enviar esse mosto para uma tina chamada de tina de clarificação ou tina filtro, onde vai ser feita uma filtragem desses resíduos, né, que são chamados de bagaço. Esse bagaço vai ser retirado daí, e aí você já tem um mosto numa coloração mais clara, né, e que já está devidamente filtrado. Depois disso, né, da tina de clarificação, esse mosto já filtrado é enviado para um outro tipo de tina que é chamado de cozinhador de mosto, né? Esse cozinhador de mosto ele vai ferver o mosto, e é nesse ponto em que é colocado o famoso lúpulo, né, que é a matéria-prima que dá aquele amargor tradicional da cerveja. Em geral, o lúpulo é colocado em mais de uma dosagem, ou seja, ele é colocado de 2, 3 ou até 4 vezes em tempos diferentes de dosagem, né? E no final desse processo, você já tem o mosto pronto, já com lúpulo, já filtrado, tudo ok, mas para seguir avante no processo, você tem que resfriar esse mosto, porque ele acabou de sair de uma fervura, né? Então, você vai passar esse mosto por um processo, por um equipamento chamado resfriador, que na realidade, em geral, é um trocador de calor, né? É um equipamento interessante que você tem placas
que recebem dois líquidos, um quente e um frio, e ele faz essa troca de calor, ou seja, o líquido quente fica frio, o líquido frio fica quente. No caso aqui, ele recebe como líquido frio a água gelada, né? Depois que o mosto é resfriado, ele vai para o famoso processo de fermentação e maturação. Inicialmente, um tanque de fermentação é cheio com o mosto, né? E nele é colocado fermento. O fermento é uma matéria-prima que possui micro-organismos vivos que vão se alimentar do açúcar que tem dentro do mosto e vão gerar o álcool, né, produzindo já um teor alcoólico, né? Há um controle de temperaturas nesse processo, abaixando as temperaturas, então por isso os tanques, em geral, têm uma capa de resfriamento que faz com que as temperaturas sejam baixas, que é importante para esse processo. Então, ela vai ficar alguns dias fazendo a fermentação e depois vai ficar um outro número de dias fazendo a maturação, que é onde há também o resfriamento da temperatura e o processo demora, em geral, também um outro número de dias. O processo total de fermentação e maturação, que aqui no nosso modelo são feitos no mesmo tanque, ele dura, em geral, de 20 a 30 dias. E depois disso eu já tenho a cerveja pronta para ser degustada. Com a cerveja pronta, eu vou engarrafar a cerveja, colocando ela nas garrafas, colocando a chapinha ou a tampa, como se diz, fechando e colando do rótulo dela, e aí ela está pronta para consumo. E também vou colocar a cerveja em barris, que é outra forma que, em geral, é muito vendida, principalmente nas microcervejarias. A partir daí, eu já posso fazer a minha distribuição, né? E um outro ponto que nós temos aqui é que, como toda planta industrial, eu tenho uma área de armazenamento das matérias-primas que eu vou precisar para a minha produção. Então, aqui no nosso modelo, nós vamos ter uma câmara fria, que é uma espécie de um refrigerador, que é usado para guardar o lúpulo e também o fermento, e tenho estantes materiais, né, depósitos de materiais, onde eu vou guardar o malte, eu vou guardar a parte de matérias-primas de invase, que são as garrafas, que são os rótulos, os barris, etc., né? Então, com isso, eu fecho a minha cadeia de equipamentos dentro desse modelo exemplo de processo que a gente vai dar aqui no nosso vídeo. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos adequar os equipamentos do nosso modelo a uma visão proposta pela norma ISA 88, que é uma norma que tem nomenclaturas, definições e estruturas aplicadas a receitas de processos de bateladas. A norma ISA 88 ela é emitida por um organismo internacional chamado ISA, que significa International Society of Automation. A ISA ela tem um número muito grande de normas para a área de automação, e é um organismo que tem muitas normas que são seguidas por pela grande maioria de produtos na área de automação e na área de MES também. Essa norma propõe uma visão de estrutural de equipamentos que eu vou explicar para vocês aqui agora, tá? Então, a visão que a norma propõe dos equipamentos é uma visão hierárquica e que começa pela empresa, ou seja, o meu nó raiz, lá de cima da minha estrutura, é a empresa, né, que possui as fábricas, as quais eu vou modelar e vou trabalhar, no caso, dentro do EasyBet. A empresa ela pode ter várias fábricas, então está representado aí pela fábrica 1, fábrica 2, fábrica N. Cada fábrica ela pode ser dividida em várias áreas. As áreas são locais físicos em que, em geral, cada área ela produz um determinado tipo de produto dentro da cadeia de supply chain da fábrica. Cada área pode se dividir em células de processo e ou zonas de armazenamento. As células de processo equivalem às mais chamadas de linhas de produção, que são conjuntos de equipamentos que fazem um determinado tipo de produto em elaboração dentro da cadeia produtiva. E as zonas de armazenamento é uma espécie de armazém que vai guardar matérias-primas para produção ou mesmo produtos acabados. As células de processo, elas se dividem em unidades. As unidades são um nível abaixo da célula do processo, ou seja, elas têm também
um tipo de equipamento que produz um tipo de produto em elaboração ou uma parte desse produto em elaboração que vai ser contribuir para a minha célula de processo fazer o meu produto em elaboração. Então, ela é uma subdivisão da célula de processo. E em relação à zona de armazenamento, a gente tem uma definição parecida, mas é a unidade de armazenamento. Ou seja, são subdivisões na minha zona de armazenamento onde eu vou guardar as minhas matérias-primas ou mesmo os meus produtos acabados. Então, essa daí é a visão hierárquica de equipamentos da ISO 88 e como o EasyBet ele segue o padrão da ISO 88, nós vamos então, nesse nosso próximo passo, adequar o nosso modelo a essa visão de equipamentos. Bom, pessoal, voltamos então ao nosso desenho do modelo do processo, né? E a empresa e a fábrica já estão definidas porque eu estou fazendo a modelagem do processo de uma fábrica que pertence a uma empresa. Então, o nosso próximo passo aqui é, dentro desse modelo que nós colocamos no processo, identificar quais são as áreas da planta industrial, tá? A primeira área que a gente tem aqui, gente, é a área chamada braçagem, tá? Isso faz parte do processo cervejeiro. Toda essa parte de moer o malte e produzir o mosto, ela é chamada de braçagem. Então, a primeira área que eu tenho aqui é a área da braçagem. A segunda área é a área de fermentação e maturação, aonde eu vou fazer a fermentação e a maturação da minha cerveja. A terceira área é a área chamada de envasamento, onde eu vou fazer o envase da minha cerveja em garrafas e em barris. E a quarta área é uma área que eu vou chamar de matérias-primas, onde eu vou guardar as matérias-primas necessárias à minha produção. Então, com isso, eu tenho as minhas 4 áreas definidas, né, nesses contornos pretos, esses retângulos pretos, e nessa cor azul marinho escuro, o nome da área. Então, eu tenho como áreas a braçagem, a fermentação e maturação, o envasamento e uma área para as matérias-primas. Ok? Bom, agora, pessoal, a gente precisa definir dentro das áreas quem são as células do processo ou as zonas de armazenamento. Então, eu vou começar definindo aqui a minha primeira célula do processo dentro da área de braçagem, que é a sala de braçagem. Naturalmente, se eu tivesse mais que uma sala de braçagem, então eu teria dentro da área de braçagem a sala de braçagem 1, 2 e 3, por exemplo. Eu só tenho uma, então eu dei o nome dessa célula de processo de sala de braçagem. Aqui na fermentação e maturação, eu vou ter a adega fermate, que é a minha célula de processo onde eu faço a minha fermentação e maturação da cerveja. Dentro do envasamento, eu já vou ter 2 células de processo. Eu tenho uma linha de engarrafamento, que é onde está a engarrafadora, e tenho uma linha de barris, onde eu vou fazer o envasamento dos barris. E dentro da minha área de matérias-primas, eu tenho não uma célula de processo, mas uma zona de armazenamento, que eu dei o nome de armazém. Bom, pessoal, agora nós temos que definir quais são as unidades dentro das células de processo e as unidades de armazenamento dentro das zonas de armazenamento, tá? Nesse caso, essas unidades vão ser, na realidade, os nomes de equipamentos que a gente definiu dentro do nosso modelo, tá? Então, aqui na braçagem, tá? Quais vão ser as nossas unidades? Eu vou começar aqui pelo moinho, depois eu vou ter a tina de mostura, depois eu vou ter a tina de clarificação, depois eu vou ter o cozinhador de mosto e, finalmente, eu vou ter o resfriador. Se vocês voltarem no desenho da hierarquia da norma ISO 88, vocês vão ver que a gente está respeitando as cores daqueles níveis, ou seja, o verdinho é da célula de processo e esse violeta é da unidade. Ok? Muito bem, então as minhas unidades da braçagem já estão definidas, tá? Agora vamos para a adega fermate. Quem que eu tenho na adega fermate? Eu tenho 2 tanques de fermentação e maturação. Então, eu tenho o tanque 1 aqui e tenho o tanque 2 aqui, né? Na minha linha de engarrafamento,
tá? Eu tenho a minha unidade, que é engarrafadora, e na linha de barris eu tenho a minha unidade, que é embarreladora. É o mesmo nome que eu havia dado na modelagem do processo. E aqui, dentro do armazém, eu tenho a câmara fria, que é aquele refrigerador que eu expliquei para vocês, e uma outra unidade de armazenamento, que são os materiais. Ok? Bom, pessoal, para a gente fechar o nosso modelo agora, eu preciso fazer uma definição dos produtos da minha cadeia de suprimentos, ou seja, de uma forma geral, quais são os produtos em elaboração que são feitos, ou produtos acabados, que são feitos por cada uma dessas células de processo, né? Então, o primeiro produto que a gente tem aqui, gente, é o mosto, né? Que ele é feito lá pela sala de braçagem. Depois eu tenho aqui a cerveja maturada, né? Que na realidade eu tenho a cerveja fermentada e logo a seguir a cerveja maturada. Mas como a gente está juntando aqui, nós temos um tanque que faz tanto a fermentação quanto a maturação, nesse modelo eu fiz a definição apenas da cerveja maturada. Poderia ter sido feito em duas, você ter, mesmo no mesmo tanque, você ter uma divisão entre cerveja fermentada e cerveja maturada. Aqui a gente optou por colocar um produto só. Aqui no envasamento eu tenho a minha garrafa 500 ml com caixa de 6, que é a embalagem em que no meu modelo eu vou entregar as minhas garrafas, e aqui eu tenho os meus barris de 30 litros. Tá? Normalmente você tem até mais de uma litragem de barris, pode ter de 10, de 30, de 50, aqui a gente optou por ter um único barril de 30 litros. Né? Então, com isso, gente, nós fechamos os nossos produtos da cadeia, que começa com mosto, depois eu tenho a cerveja maturada, depois eu vou ter ou as caixas de 6 garrafas 500 ml ou os barris de 30 litros. Bom, pessoal, terminamos então a modelagem do nosso processo, e com esse desenho nós poderemos dar os primeiros passos no EasyBatch.